Fundações profundas, tipo caixão e tubulão, é hora de fixar o conteúdo com os nossos exercícios. Bora lá, CESP e SEBRASP. As fundações são convencionalmente classificadas em dois grandes grupos, superficiais, também denominadas diretas, e fundações profundas. Beabá, essa altura do campeonato, você sabe que está certo. Na instalação de um elemento de fundação do tipo caixão, pode-se usar ou não ar comprimido. Sua base pode ser alargada ou não. Ah, Venturim, isso aí é tubulão. É tubulão, mas também é caixão. Gabarito correto, porque aqui, nesses aspectos de ar comprimido ou não e de base alargada ou não, de acordo com a 6122, que nós estamos falando, os dois podem ter esse comportamento semelhante, embora o ar comprimido seja proibido agora pela NR 18. Sob a ótica de fundações, essa questão está correta. É um elemento de fundação profunda de forma prismática, a palavra-chave, concretado na superfície, outra palavra-chave, e instalado por escavação interna. Na sua instalação pode-se utilizar ou não ar comprimido, sua base pode ser alargada ou não. Trata-se do dispositivo de fundação do tipo caixão. Superfície, concretagem na superfície e forma prismática são aí elementos que o diferenciam do tipo tubulão. Gabarito letra D, próxima questão. Tubulões de ar comprimido são soluções empregadas quando se pretende executar tubulões abaixo do nível d'água. No seu processo executivo, quando é atingido o nível d'água no topo da camisa, é colocado um elemento por onde é feita a injeção de ar comprimido, e então se torna possível a execução a seco do trabalho. Ao elemento posicionado no topo da camisa é dado o nome de campânula. A gente mostrou isso na aula teórica, campânula de ar comprimido. Pretendendo-se executar um tubulão em terreno onde haja muita água, o esgotamento da escavação por meio de bombas é difícil, além do que inexequível a construção abaixo do nível d'água, devido ao perigo do desmoronamento do solo. Esses obstáculos são vencidos com um tipo de tubulão, o qual mantém a água afastada da câmara de trabalho por meio de ar comprimido. Que tubulão é esse? É o tubulão sob ar comprimido, também chamado de tubulão pneumático. Mais uma questão. As lacunas apresentadas a seguir devem ser preenchidas respectivamente conforme descrito na alternativa. São elementos de fundação profunda, constituídos com o auxílio de ferramentas e equipamentos, sem que haja descida de operário em qualquer fase de execução. Cravação, percussão, prensagem, vibração ou por escavação. Podendo ser constituído de madeira, de aço, de concreto, estou falando aqui de estacas. São elementos cilíndricos de fundação profunda que, ao menos na sua fase final, ocorre a descida de operário. Nem preciso mais ler, sei que é tubulão. Podendo ser céu aberto ou ar comprimido, podendo ter ou não base alargada. Eu já sei que aqui é o meu tubulão. São elementos de fundação de forma prismática, concretados na superfície do terreno e instalados por escavação interna, podendo ainda, na sua instalação, usar ou não ar comprimido e ter ou não base alargada. É a minha fundação do tipo caixão, ou são os caixões. Estaca, tubulões e caixões, gabarito letra D. É um elemento de fundação profunda, cilíndrico, em que, pelo menos na etapa final, a descida de operário, tubulão, pode ser feito a céu aberto ou sobre ar comprimido pneumático, quando é chamado de pneumático, e ter ou não base alargada. Pode ser executado com ou sem revestimento, podendo ser de aço ou de concreto, esse revestimento. No caso de revestimento de aço, este poderá ser perdido, quando eu deixo ele lá, o concreto, e deixo o revestimento junto com a fundação, ou recuperado quando eu removo esta camisa metálica para utilização posterior. Portanto,
tubulão, base alargada e revestimento. Indique o item correto a respeito da execução de fundações profundas. Um dos problemas executivos da estaca tipo Frank corresponde ao estrangulamento do fuste em solos granulares. Não falei sobre essa fundação do tipo Frank, mas ela é uma fundação revestida, onde nós temos uma bucha seca ali aderida ao tubo de atrito. Esse risco de desmoronamento é um risco de estaca Strauss, não é o objetivo da aula. Tubulões pneumáticos. Pneumático é exemplo do tipo Gol. Não está correto, porque fundações do tipo Gol ou Chicago são tipos de tubulões a céu aberto. Portanto, errado. Característica principal da estaca Strauss refere-se ao uso de bentonita para a estabilização da escavação. A estaca escavada com fluido estabilizante é que tem o uso de bentonita. Portanto, não é a estaca Strauss. Durante a escavação de um tubulão, tanto o seu diâmetro quanto o seu comprimento podem ser alterados, caso as condições do subsolo sejam diferentes das previstas. Check, gabarito letra D. Por último, em uma estaca hélice, a armação é inserida logo após a execução da cavidade, realizada pela hélice espiral, e logo em seguida realiza-se o procedimento de concretagem. Não, concretagem vem primeiro, depois é que vem, no caso de estaca hélice contínua, a inserção da armadura. MS concursos. Os tubulões a céu aberto podem ser do tipo clássico concreto, tipo vibrado ou tipo centrifugado. Do tipo cisterna, tipo Chicago, tipo Gol. Do tipo mega, isso é uma estaca. Do tipo Gol ou do tipo monotube. Do tipo mega, de reação, cisterna e radier. Chicago, Raymond e radier. Falei para vocês sobre o tubulão Chicago e o tubulão do tipo Gol. E o gabarito dessa questão é letra B. Nós temos ainda, embora nunca mencionado, eu vi nessa questão, uma ou duas questões na vida, esse tubulão do tipo cisterna, que na verdade é o quê? Tubulão a céu aberto, escavado manualmente, sem o escoramento. Aquela cisterna que o pessoal geralmente cava ali no balde, na pá, e vai tirando o solo. Então ele não tem escoramento, é a céu aberto e é escavado manualmente. Além de Chicago e Gol, temos esse tubulão do tipo cisterna. A respeito de engenharia de segurança do trabalho, julgue o item a seguir. As atividades de escavação de tubulões a ar comprimido são consideradas insalubridade de grau máximo. Quem trata de atividades e operações insalubres é a NR15. Essa NR que vai tratar, e ela diz o seguinte, que as atividades realizadas sobre ar comprimido são consideradas insalubres de grau máximo, trazendo sempre aqui a informação nova da NR18, que é proibida fundação do tipo tubulão de ar comprimido. Considera-se fundação profunda aquela em que o elemento de fundação transmite carga ao terreno pela base, ótimo, resistência de ponta. Pela superfície lateral, ótimo, resistência de atrito do fuste, ou atrito lateral, ou pela combinação das duas, que é o caso mais comum. E esta está assentada em profundidade em relação ao terreno adjacente, superior no mínimo ao dobro de sua dimensão em planta. Ora, aqui não é nenhuma questão, é uma afirmação da banca falando que tem que ser superior no mínimo ao dobro da sua menor dimensão em planta. Está errada, né? A banca errou aqui nessa consideração, mas tudo bem. No mínimo igual a 2 vezes, porque se for menor que 2 vezes, ela é uma fundação rasa. Na teoria tem que ser maior do que 8 vezes, mas esses casos menores eu posso ser justificado, né? Possa ser justificável. Vamos para a questão. Caixão, tá certo ou errado? É o elemento estrutural esbelto que, introduzido ou moldado no solo por cravação ou perfuração, tem finalidade de transmitir cargas ao solo, seja pela resistência de ponta, sob sua extremidade inferior, seja pela resistência ao longo da superfície lateral ou pela combinação das duas. Isso aqui é a definição de fundação profunda. E não é definição de fundação do tipo caixão. Até porque a fundação do tipo caixão, o caixão não é nem esbelto e nem cravado, né? A gente faz a escavação ali para o seu assentamento, portanto errado. A fundação do tipo caixão consiste em um elemento de fundação profunda, de forma prismática,
concretado na superfície e instalado por escavação interna. Nem sempre tem escavação interna, mas não torna essa questão errada. Essa questão está correta. FCC consiste na cravação de um conjunto de tubos metálicos de diâmetros consecutivos e decrescentes. Opa, um aspecto de luneta. A escavação é feita após a cravação de cada tubo, sucessivamente. Os tubos são retirados com a progressão da concretagem, podendo ser executada abaixo do nível d'água, desde que abaixo deste haja uma camada de argila em que o tubo possa se apoiar, permitindo o término da escavação antes que a água atravesse a camada de argila. Então aqui a gente tem que ter na base aqui uma argila de baixa permeabilidade. Que tipo de fundação é essa? Chicago não é do tipo do Chaves, é do tipo de telescópica ou luneta, portanto, gabarito letra E. São utilizados cilindros telescópicos de aço, cravados por percussão. Eu nem preciso mais ler acerca dos tubulões a céu aberto, complete a lacuna no trecho citado. Quem é que tem tubos cilíndricos telescópicos de aço cravados a percussão? Está aqui o desenho clássico sistema GOL, ou tubulão do tipo GOL. Mais uma, com relação aos diferentes tipos de fundações, numere a coluna da direita de acordo com a sua correspondente à esquerda. Aqui, na verdade, os números e as respectivas alternativas abaixo. A cena alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo. Possui pouca vibração durante a execução. Estaca hélice contínua não é assunto da aula. Utiliza-se no reforço de fundação. Estaca mega não é assunto da aula. Trouxe por conta disso. É um tipo de fundação direta profunda. Opa! Direta e profunda é o meu querido amigo tubulão. Estaca moldada em loco, que promove o aumento de resistência do solo abaixo da estaca. É a minha estaca Frank, portanto, 2, 4, 3. Eu só trouxe essa questão para mostrar para vocês que a banca diz que o tubulão é um tipo de fundação direta e profunda. Está correto também dentro do entendimento que nós tivemos na aula teórica. A cidade alternativa que indica uma fundação direta. Opa, agora veja só, fundação direta. Tubulão a céu aberto, tubulão pneumático, sapata isolada, estaca mega, estaca raiz. Estaca não é fundação direta. Sempre vai ser uma fundação profunda e majoritariamente ali pelo atrito lateral ou resistência de ponta. Então eu posso chamar as estacas de indiretas. O tubulão é que fica nessa dúvida. Olha aqui, acabou de uma questão falar que ele é fundação profunda direta, vem uma outra questão e me traz como alternativa sapata isolada. Eu posso ter dúvidas quanto à fundação do tipo tubulão, mas eu nunca vou ter dúvida que uma sapata isolada é uma fundação direta. Fundação direta, fundação superficial, fundação rasa, tudo isso se aplica à sapata. Questão da VUNESP, com relação aos tipos de fundação, é correto afirmar que tubulão pneumático é uma fundação do tipo indireta e profunda. Opa, tubulão é profundo. É indireto? Bom, tem gente que fala que é direto, tem gente que fala que é indireto, então dúvida. Tubulão a céu aberto é um tipo de fundação direta e rasa, jamais será rasa. Sapata corrida, simples ou armada é um tipo de fundação indireta, não, e nem profunda, erradíssimo. Radier rígido é um tipo de fundação indireta e profunda, não. Estaca de madeira, fundação direta, recomendada para regiões onde o lençol varia constantemente. Não é uma fundação direta, é uma fundação profunda, inclusive, se tratando de estaca, ela é indireta. Qual é o gabarito? Da VUNESP. Tubulão pneumático é uma fundação indireta e profunda. Ora, bancas falam que ele é direto, ora, bancas falam que ele é indireto. Ele nunca vai ser superficial, ele vai ser sempre profundo. Quanto se ele é direto ou indireto, há essa confusão entre as bancas. Marque sempre a melhor opção. A NR 18 estabelece diretrizes de ordem administrativa
de planejamento e organização que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no ambiente de trabalho na indústria da construção. Ela também disciplina as operações de escavação. Assinale a alternativa incorreta quanto à execução de tubulão a céu aberto. Letra A. É necessária, tomar até uma aguinha aqui para a gente finalizar esse assunto e não errar mais isso. Letra A. É necessária a sondagem ou estudo local geotécnico para profundidade superior a 3 metros. Corretíssimo. Tenho sempre, então, acima de 3 metros que verificar, fazer um estudo ali no solo. É proibida a abertura simultânea de duas bases tangentes. Claro, tem grande risco para os operários. Letra C. Ao iniciar a chuva, o trabalho de escavação só será permitido por um período não superior a 1 hora de serviço. Gente, começou a chover, paralisa imediatamente essa escavação desses tubulões. É muito arriscado. Portanto, incorreta, está aqui. É proibido o trabalho simultâneo em bases alargadas de tubulões adjacentes, sejam esses trabalhos de escavação ou de concretagem. Exatamente, não pode. Portanto, está correto, correto, correto. E o diâmetro mínimo para a escavação de tubulões a céu aberto é de 90 centímetros. Perfeito, é isso que a NR18 traz. Portanto, quando chove, para-se imediatamente em se tratando de tubulões a céu aberto. Gabarito, então, letra C. Questão da FGV. Para finalizar aqui com a nossa última questão. A norma regulamentadora NR18 tem o objetivo de estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento, o mesmo enunciado. Sobre as determinações dessa norma, é correto afirmar que a instalação sanitária da área de vivência deve dispor de chuveiro na proporção de 1 unidade de chuveiro para cada 50 trabalhadores. Na verdade, é 1 para cada 10 trabalhadores. Não é assunto da aula, vou passar rápido. O fornecimento de água potável deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho até o bebedouro, não haja um deslocamento superior de 20 metros no plano horizontal. Falso. Ele não pode ser superior a 100 metros no plano horizontal e 15 metros no plano vertical. Letra C. Toda escavação com profundidade superior a 1,25 metro deve ser protegida com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Perfeito, 1,25 é a marca ali que divide para a NR18 escavações de baixo risco e de médio ou alto risco. Então, este é o valor que me fala se há exigência obrigatória de taludamento ou escoramento definitivo. Abaixo disso, pode existir a obrigação, desde que o solo não tenha estabilidade. Então, através da análise, em regra, não precisa até 1,25 m, mas podem existir exceções de que, embora abaixo de 1,25 m, a escavação precise ser protegida. É proibida a utilização de sistema de tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 5 metros e sua execução deve ser precedida de plano de resgate e remoção. Tem que ter plano de resgate e remoção, só que a proibição é com profundidade superior a 15 e não 5 metros. As torres de andaimes, quando não estaiadas ou não fixadas à estrutura, não podem exceder em altura 2 vezes a menor dimensão da base de apoio. Errada, não podem exceder em altura 4 vezes a menor dimensão da base. Portanto, gabarito letra C. Eu achei que era a última, mas a última vem agora. O risco de acidente de trabalho em escavações é muito alto. Assim, a norma regulamentadora sobre o assunto prevê a execução de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores nas escavações acima de 1,25 m, que é a nossa marca trazida pela NR18. E assim a gente conclui essa aula sobre fundações profundas, esses exercícios falando de tubulão e também de fundação profunda do tipo caixão, estacas, fica para uma outra aula, outros exercícios, devido à variedade dessas estacas. Um beijo no coração e bons estudos
sem vacilar. Bora estudar.